Olá, tudo bem? Eu me chamo Luiz, eu sou aluno da Unip de Alphaville, do curso de Ciência da Computação, e hoje aqui eu quero apresentar a vocês um pouco da introdução à programação no geral e até a linguagem Python. Eu quero começar apresentando o conceito de variável. Variável nada mais é do que você pegar um espaço na memória do computador e poder alocar um dado dentro daquele espaço, onde você pode alocar diversos espaços, desde que esse espaço ele suporte o tamanho da memória, tanto que é por isso que a gente tem memórias de, por exemplo, 4 gigas, 8 e por aí vai, onde quanto mais complexa uma aplicação e o seu uso, mais memória você precisa, justamente por causa disso e de vários diversos outros conceitos de programação. Mas enfim, para dar um exemplo aqui prático, a gente aqui pode, por exemplo, pegar e dizer: eu quero que na memória tenha um espaço chamado A. E dentro desse espaço, eu vou querer guardar o dado 4, o número 4. E aqui dentro, eu posso simplesmente manipular agora esse espaço junto a outros espaços. Por exemplo, eu posso pegar agora um espaço na memória B e falar que ele recebe 5. E agora eu posso simplesmente pegar o espaço C e dizer que ele recebe o A mais o B. E dizer para o meu computador fazer uma conta manipulando esses dois espaços que eu criei anteriormente e os dados que eu coloquei dentro dele. Agora, se eu dou aqui, por exemplo, um comando chamado print, que é de imprimir na tela o que eu quiser, e geralmente eu posso imprimir um texto ou variáveis, como a gente vai fazer aqui agora, eu posso botar print C e executar. E aqui você pode ver que ele me dá um resultado 9, porque 4 mais 5 é igual a 9, fazendo assim com que a gente possa fazer diversos usos do conceito de variável, onde eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente. Mas enfim, indo um pouco mais além no conceito de variável, um outro conceito que a gente tem que apresentar também é que as variáveis elas possuem vários tipos, onde esse tipo que eu apresentei aqui para vocês é o tipo inteiro, onde ele é mais indicado para operações meio que básicas assim, da matemática, realmente soma, subtração, divisão e coisas do tipo. Mas a gente tem um outro tipo que é o float, onde ele é mais para números reais, números com vírgulas, por exemplo, equações com dinheiro, quilômetros e coisas do tipo. Onde, por exemplo, se eu venho aqui e coloco que o nosso 4 na verdade é um 4.3 e aqui um 5.8 e executo o nosso programa, aqui ele vai me dar 10.1. Ele não vai dar mais aquele valor exato que foi 9, mas assim ele faz essa equação com vírgula agora. E isso é muito indicado realmente para operações matemáticas que envolvem números mais complexos ou qual seja o seu uso. Além desse tipo, a gente também tem o tipo string, onde nada mais é do que você alocar textos dentro da variável, onde seria muito indicado, por exemplo, para nomes, dados de, por exemplo, ruas em sistemas de cadastro. Por exemplo, aqui, se eu colocar a variável nome, ela recebe o nome Sandro. E aqui, no nosso print, eu vou escrever que o seu nome é mais a variável nome. A gente então consegue ter o seguinte efeito: a gente consegue ter o que eu escrevi no print, que seu nome é, mais o valor da variável, onde a gente consegue fazer com que esse valor da variável seja volátil. Onde, por exemplo, se fosse aqui na verdade Pedro, eu alterei a variável e não o que é impresso. E desse modo eu consigo alterar aqui a nossa saída. E assim, isso tem vários usos onde eu vou mostrar um pouco mais pra frente também. Mas focando no aqui agora, além desses dois tipos, três, né, inteiro, float e string, a gente também tem um tipo booleano, onde o booleano ele funciona só como verdadeiro ou falso. Ele segue muito para a gente ir atrás de caminhos, onde a gente consegue fazer às vezes condições de ir para um caminho só se tal condição for verdadeira. Onde, por exemplo, se eu coloco aqui a variável condição é igual a true, eu posso falar que print a condição, ele vai me retornar true, que é o tipo da variável. E ela só pode ser true ou false. Se aqui, por exemplo, eu coloco falsear, ela já me retorna um erro, porque ela só pode ser true ou false. É de fato aí que surge toda a lógica booleana da computação.
Agora que a gente tem uma noção maior do que é uma variável e como ela se comporta dentro do nosso código, um conceito que eu quero apresentar aqui também é o conceito de operadores, onde a gente tem os operadores da própria matemática mesmo, onde aqui, por exemplo, a gente pode fazer aquele mesmo trâmite de fazer uma variável, onde a gente vai chamar a variável número 1 e dá, por exemplo, o valor 2. A gente faz uma variável número 2 e dá o valor 4. E aqui dentro do print a gente pode simplesmente usar os operadores lógicos básicos da matemática dentro dessas variáveis, onde eu pego a primeira variável e posso somar com a segunda. E aí depois de executar, ele me traz aqui o resultado 6, porque 2 mais 4 é 6. Aí eu posso fazer uma subtração, eu posso fazer uma divisão, uma multiplicação e todos os operadores básicos da matemática. Porém, além desse também, a gente tem um operador chamado módulo, que ele nada mais é do que a porcentagem aqui representada. E o que significa? Significa que o computador vai dividir a variável número 1 pela número 2 e vai retornar o que sobra dessa divisão. Onde, por exemplo, a gente tem 2, porque 2 dividido por 4 sobraria 2. E assim ela retorna esse resto. Se a gente, por exemplo, botar aqui 2 e 2 e fazer isso, me retorna 0. Porque 2 dividido por 2 não sobra nada. Logo, o retorno é 0. Além dos operadores da própria matemática, nós temos também os operadores de atribuição. Eles funcionam da seguinte forma. Aqui mesmo, nesse trecho de código, a gente tem uma atribuição, onde a gente falar que a variável número 1 é igual a 2, o número 2, significa que a gente está atribuindo o número 2 à variável número 1. E a gente pode fazer diversas atribuições com esse sinal de igual, onde a gente poderia, por exemplo, vir aqui e dizer que número 3 é atribuído à soma do número 1 mais o número 2. E aqui, quando eu printasse o número 3, ele retornaria essa soma. Ou então a gente poderia dizer que o número 3 é simplesmente o número 1. E aí, depois de printar, o número 3 vira o número 1. E assim a gente tem essa atribuição de você ou atribuir valores, ou então, por exemplo, dado do tipo texto, como eu havia dito, que existe dado do tipo texto, onde depois de executar a variável número 3 ela se chama número 1, ou então a gente pode escrever aqui 2. Só que, claro, dentro desse conceito a gente não consegue mais somar essa variável. O que acontece é que agora, ao invés de ser uma soma, vira uma concatenação. Onde, por exemplo, se a gente aqui fosse também textos, fosse 1 e aqui 3. Quando a gente fizesse número 1 mais número 3 mais número 2, ele não retornaria, por exemplo, 6, mas sim ele retornaria 1, 2, 3, porque ele concatenou. Ele fez com que isso formasse uma frase, por assim dizer. Onde se eu der um espaço aqui e um espaço aqui, ele de fato vira uma frase, basicamente 1, 2, 3, que é a junção dos 3 valores de cada variável. E além desse tipo de atribuição, nós temos também a seguinte atribuição, onde aqui a gente poderia ter que o número 1 equivale a 1. E o número 2, ele mais igual o número 1. Aí o que acontece? Aqui a gente pode printar esse número 2 e ele simplesmente vai receber o valor do número 1. A gente está basicamente fazendo a seguinte coisa: em vez de a gente falar que o número 2 ele recebe o número 1 mais o número 2, a gente simplesmente está fazendo isso, só que botando um mais aqui e não tendo que colocar o número 2 aqui, apenas o que a gente vai adicionar. E a gente pode fazer isso com todas as operações da matemática. A gente pode usar o menos, a gente pode usar a multiplicação, a gente pode usar a divisão e assim por diante. Onde isso é muito bom em algo que eu vou mostrar mais pra frente, que é os loops. Onde a gente poderia, por exemplo, em loop, ficar multiplicando esse número 2 por 2. E assim ele iria multiplicando por 2 infinitamente, mas eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente isso. Bom, um outro operador muito importante na programação é o operador lógico,
O operador lógico ele funciona da seguinte forma: você consegue fazer comparações com ele e ele te retorna um valor true ou false, assim como uma variável do tipo booleano, como eu havia explicado anteriormente. Eu vou dar aqui um exemplo onde, se eu pedir para printar número 2 igual a número 2, ele aqui vai me retornar true, porque a variável número 2 ela é igual à variável número 2. Agora, se por exemplo eu faço aqui uma variável número 1 e que na verdade é 5, e aqui eu coloco a variável número 1 e aqui variável número 2, quando eu executo, ela mostra que é false, porque o 5 é diferente do 2. Agora, se eu, por exemplo, uso aqui o sinal de diferente, ela vai me retornar true, onde os sinais que a gente pode ter é esses. Temos o de diferente, aí nós temos o de igual, temos o de maior, temos o de menor, temos o de menor igual e temos o de maior igual. Onde esses aqui funcionam da seguinte forma: ele só retorna true se o número, por exemplo, aqui a gente finge que aqui é um 5 e aqui um 7. Ou seja, ele só retorna true se for um número entre 5 e 7. Agora, se aqui fosse 5 e aqui 7, seria um número entre 6 e 6, só poderia retornar 6. Ou seja, o igual, ele engloba a condição que está aqui. Já quando não tem igual, ele não engloba. Ele engloba um a menos ou um a mais. E aqui a gente retorna os comandos true, false, false, true, true, por causa que a nossa condição era o 5 e o 2. E aí o 5 é diferente, não é igual e é menor. Outros tipos de operadores lógicos também, só que são um pouco mais complexos, são esses aqui, onde a gente vai fazer uma condição da seguinte forma: a gente vai falar que o número 1 ele for igual a 5, e a gente pode fazer e número 2 igual a 2. E aí isso me retorna true, porque eu tô falando o número 1 é igual a 5 e o número 2 é igual a 2. Se sim, se essas duas condições, essa e essa, forem verdadeiras, ele me retorna true. Agora, se por exemplo eu coloco aqui o 3 e do executo, vai mostrar false, porque o número 1 ele é 5, ele não é 3. Aí a gente tem esse que é o AND, e a gente tem o OR. O OR nada mais é do que você falar uma dessas condições tem que ser verdadeira. Ó, se eu executar aqui, vai dar true, porque o número 2 é igual a 2. Ou seja, uma das condições são verdadeiras, então ele pode retornar true. Agora, se eu coloco aqui que o número 2 é igual a 1, ele me retorna false, porque o número 1 é igual a 3 e o número 2 é igual a 1. Ou seja, nenhuma dessa condição aqui é igual ao valor da variável em questão, retornando assim false. Mas então você deve estar perguntando, mas para que eu vou usar tantas condições e tantos operadores e coisas do tipo? Tudo isso é muito poderoso quando a gente usa uma outra ferramenta da programação, que é a condição. A condição ela funciona da seguinte forma: é da forma que eu mostrei, só que dentro da condição, ao invés de ele te tornar se é true ou false, ele faz o código ir para alguns caminhos, onde funciona da seguinte forma: se eu vim aqui e usar a condição if, que é se, e aí eu vou lá e uso agora a variável número 1 e o operador de comparação igual a 5, e aí eu venho aqui e faço que se essa condição for verdadeira, ele vai printar a condição é verdadeira. Acontece a seguinte coisa: ele mostra a condição verdadeira, porque ele viu, o número 1 é igual a 5, a condição verdadeira. E aí esse é um caminho. Agora, se eu venho aqui e uso esse else, que seria para dizer que
essa condição não é verdadeira, ela deu false, eu posso printar, por exemplo, a condição é falsa. E aí aqui eu coloco que o número 1, na verdade, ele não é 5, mas sim 3. E aí quando eu executo, mostra que a condição é falsa. Por quê? Porque ele viu, o número 1 é igual a 5. Ele viu, não, o número 1 não é igual a 5, ele é igual a 3. Ou seja, ele foi lá e mandou o meu código para o outro caminho, que a condição é falsa. E assim a gente fez dois caminhos baseados nas condições. Além desse if e else, a gente pode fazer uma condição encadeada, onde vai ter vários caminhos. São da seguinte forma, ao invés de a gente usar else, a gente botaria um if, e aqui a gente pode botar a condição, onde, por exemplo, if número 2 igual a 2. Aí aqui a condição é a seguinte coisa, ele mostra que a condição não é falsa, porque ele viu que o número 1 não é igual a 5, mas aí ele veio para outro caminho, que o número 2 é igual a 2, então a condição é falsa. E a gente pode, por exemplo, voltar aqui para mostrar o número 2 é 2. E aqui o número 1 é 5. E aqui a gente pode botar mais uma, que seria, por exemplo, se o número 1 é igual a 3, que é de fato o valor dele ali. E a gente vai lá e imprime que o número 1 é 3. E aqui eu vou trocar essa condição para ele não ter várias verdadeiras. E aqui ele caiu no número 1 é 3, porque é a única verdadeira. Ele passou por essa e viu, deu false. Passou por essa, também deu false. Então o que restou? Restou essa, é a única verdadeira. E ele vem até aqui. Caso eu faça aquilo de deixar o valor anterior, ele vai mostrar as duas ao mesmo tempo. Ele mostrou que o número 2 é 2, porque foi a primeira condição que ele achou. E assim a gente consegue deixar o nosso código cada vez mais complexo. Vale salientar também que tudo isso que a gente está fazendo aqui se chama algoritmo, onde o algoritmo a gente dá uma série de instruções para o computador e o computador agir de acordo com aquela série de instruções. Claro que aqui está bem simples, mas a gente já tem um algoritmo, porque a gente está fazendo instruções para o computador, a gente está falando para ele, faça isso caso isso. Não é isso? Então faça isso daqui. Também não é isso daqui? Então faça isso daqui. E aí como se a gente estivesse passando uma receita de bolo para ele agir de acordo com como a gente quer e de acordo com os valores das nossas variáveis. Bom, agora eu vou mostrar algo mais importante ainda na programação, que é os loopings. Os loopings eles deixam nossos algoritmos muito poderosos e a gente consegue fazer uma infinidade de coisas. E eles funcionam da seguinte forma. Eu vou mostrar primeiro o looping for. Ele funciona assim. A gente coloca ele aqui e a gente fala que de acordo com um índice no alcance, no range, e aqui a gente colocaria um controle. A gente pode usar, por exemplo, a variável número 1. E a gente está falando o quê? Que para cada vez desse índice, no valor que tiver a variável número 1, que é 3, ou seja, ele vai fazer isso aqui 3 vezes, aí a gente pode botar uma condição, onde a gente pode, por exemplo, fazer com que o número 1 ele vai ser multiplicado por 2. E aqui no final a gente pode printar o resultado. E aí a gente tem o seguinte resultado, a gente tem 24. Por quê? O que aconteceu? Ele teve um loop, e aí ele fez o que? Ele pegou o número 3, e aí fez 3 vezes 2, que virou 6. Ou seja, o número 1 agora é 6. E aí ele teve outro loop, e aconteceu? Virou 6 vezes 2, que deu 12. E aí teve outro loop, que foi 12 vezes 2, que virou 24. E assim você foi multiplicando por 2 o número 1, que é a variável número 1, que é 3 vezes. E assim a gente pode fazer quantos a gente quiser. Tipo, botar um 12 aqui, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora com 12. E aí olha o tamanho do número que a gente obteve. E aí, por exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa com mais. A gente pode fazer, por exemplo, com a própria impressão. Se a gente quiser que imprima 12 vezes alguma coisa, a gente vem aqui e coloca... Isso será impresso 12 vezes. Depois de imprimir, aqui, ele impresso 12 vezes. E assim a gente pode fazer diversas coisas com esse loop. Onde tem essa forma de fazer,
E tem uma outra forma que é você usando Start, Stop, Step, que seria, a gente coloca 0, que é o Start, onde ele vai parar e quantas vezes ele vai ir, onde daria o mesmo resultado. E assim a gente coloca, por exemplo, aqui 2, ele só imprime 2 vezes, porque a gente falou que ele vai começar no 0, vai imprimir até o 2 e vai de 1 em 1. Se a gente por exemplo aqui coloca 10 e aqui coloca 2, que o step é quantos passos ele vai dar. Em vez de ser 12 vezes, aqui em vez de ser 10, vai ser só 5. Bom, agora eu vou mostrar uma outra forma de fazer loops que se chama while. While ele é um loop também muito usado e ele na tradução direta significa enquanto. E ele é basicamente isso. É um loop que diz que enquanto uma condição for verdadeira, ele vai continuar em loop até que a condição se tornar falsa. Onde, por exemplo, se a gente aqui coloca que o número 1 é igual a 10 e aqui a gente coloca while número 1 maior que 0 e a gente quer que esse número 1 seja subtraído 1, a gente printa esse número 1 e a gente tem o seguinte resultado. A gente tem ele do 0 até o 9, que seria 10 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é a função input dentro do Python. A função input ela serve pra gente conseguir a entrada de um valor pelo usuário, onde, por exemplo, a gente quer saber o nome do usuário. A gente pode vir aqui, criar a variável nome e falar que nome recebe o input. E aí dentro desse input, dessa função input, a gente pode botar uma pergunta, como por exemplo, qual o seu nome? E agora a gente pode executar aqui. E a gente pode simplesmente agora pegar o dado. A gente pode escrever, vai, Silvio. E a gente pegou o dado. Claro que não aconteceu nada porque a única coisa que a gente fez aqui foi pegar o dado, mas a gente não manipulou ele em questão. Agora se a gente aplicar as coisas que a gente viu anteriormente, a gente pode, por exemplo, a gente tem aqui a variável, a gente pode dar um print. E no print a gente pode colocar o seu nome é, e a gente aqui concatena a variável nome. Agora se a gente executa, eu posso escrever aqui Silvio, e aí mostra o seu nome é Silvio. Além disso, a gente pode fazer diversas outras coisas, onde a gente pode, por exemplo, usar os operadores da matemática que eu mostrei anteriormente. E a gente pode, por exemplo, vir aqui e fazer a variável número 1 e falar que ela é igual a int, que é o tipo da variável inteiro. Quando a gente manipula vários tipos de variáveis, aqui em questão é bom especificar o tipo delas. Aqui, como a gente vai colocar ela dentro do print, é bom especificar ela inteira, ainda mais que a gente vai somar também. Em caso a gente não especifique, o Python acha que ela é uma string. E aí se a gente fazer, por exemplo, 5 mais 6, em vez de virar 11, vira 56. Então é bom que especificar o tipo dela, e a gente vai lá e usa de novo o input, e a gente vai botar uma pergunta, digite o primeiro número. E a gente pode fazer uma segunda variável agora, chamada número 2, e pedir para digitar o segundo número. E aqui eu posso fazer uma variável resultado, e eu vou atribuir ao resultado a soma do número 1 mais o número 2. E aqui eu posso simplesmente printar esse resultado, onde eu venho aqui e coloco uma mensagem resultado e aqui eu tenho que especificar que que eu quero transformar essa variável resultado, que agora ela é uma inteira, só que eu estou concatenando com uma mensagem. Então eu preciso falar que ela é uma string. Eu coloco string resultado. E agora quando eu executo, eu digito o número 5 e depois 6. E aí ele soma e fala que o resultado é 11. E assim a gente pode fazer diversas coisas com esse input e com toda essa mistura de atribuições e operadores matemáticos. Aqui mesmo a gente fez uma mini calculadora, onde a gente poderia, por exemplo, fazer uma subtração, uma multiplicação. Basta ali alterar o sinal e realmente colocar a criatividade para jogo. Bom, eu agradeço imensamente de você ter acompanhado até aqui. Eu realmente espero que você possa ter aprendido alguma coisa, ter se divertido acompanhando e até executando. Realmente espero que você possa praticar e conhecer cada vez mais do mundo da programação, que é um mundo realmente fantástico. Isso aqui é só 0,000 infinitos zeros 1% do que você pode fazer com a programação. E claro,
tudo usando a sua lógica e a sua criatividade, o que é muito mágico. Mas enfim, até a próxima.